Olá, eu espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos para mais uma videoaula nesse momento que nós estamos vivendo, precisando de aprender, nos adaptarmos, né? Isolamento social. Então, nós vamos para a videoaula para vocês resolverem o bloco 8 que vocês vão receber. E essa videoaula vai falar sobre o primeiro reinado. No livro didático de vocês, vai da página 123 a 130. Para quem não tem um livro didático, vai 4 links para poder ser respondida as atividades, sendo que um dos links, né, é dessa aula que eu venho explicando os conteúdos para vocês. Então, o primeiro reinado, ele vai acontecer logo após o processo de independência do Brasil em 1822. E ele é um período da história que é marcado com a presença de Dom Pedro I na administração do Brasil. Após o dia do Fico, após a proclamação da República, ele se torna o primeiro imperador do Brasil. Então, Dom Pedro I, ele abdica, ou seja, ele vai deixar o trono de Portugal e dedicar-se especificamente ao Brasil. E lá no finalzinho do primeiro reinado, quando ele não consegue manter-se no poder, nós vamos ter um outro processo de abdicação, ou seja, de deixar o trono. Agora é a vez de deixar o trono aqui no Brasil e ele retornar para Portugal. E quando ele deixa o trono aqui no Brasil, ele não deixa para uma proclamação da República, não. Então nós não estamos falando ainda de República. Nós estamos falando da segunda fase, né, do segundo período imperial, né, que o Brasil vai viver. De mais simples para vocês entenderem, é quando Dom Pedro II assume o trono ainda criança, né? Então nós vamos ter um período onde outras pessoas que são os mentores de Dom Pedro II para poder cuidar dele, do trono, até ele ficar de maior e assumir o trono. Então, né, eu quero saber como que esse processo acontece aqui no Brasil. Então, a primeira coisa para a independência, a instalação do primeiro reinado, nós temos 2 fatores importantes que devem ser ressaltados. Então, nós temos a transferência da corte portuguesa, né, que vai sair lá de Portugal e vir para o Brasil. E o segundo momento é a Revolução Liberal, que acontece lá em Porto, né, é uma cidade de Portugal, interfere nesse processo de proclamação, né, da independência no Brasil e a instalação do primeiro reinado. Então, o primeiro reinado, ele é um resultado de um processo de independência que tem como ponto de partida essa transferência da família real, ou seja, a saída da família real de Portugal e a vinda dela aqui para o Brasil. E, né, ao mesmo tempo, nós também vamos ter uma transferência de capital aqui no Brasil, né, que vai sair, né, do Nordeste, de Salvador, e vai vir para o Centro-Sul, né, lá para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro agora torna-se a capital do Brasil a partir de 1808. Quando isso acontece, uma série de transformações vem junto. A cidade do Rio de Janeiro passa a crescer, né, muito mais do que Salvador, né, desenvolve os portos, principalmente com tratados econômicos e abertura dos portos ao Reino Unido, né? Aí nesse caso entre Portugal e a Inglaterra, né? E o comércio passa a prosperar. Então nós vamos ter a formação de uma nova classe social, né? Que são esses comerciantes. Então nós vamos ter a vinda de comerciantes portugueses aqui para o Brasil, mas também nós temos os comerciantes brasileiros que começa a crescer. Então nós vamos ter um outro eixo econômico além, né, do rural, né, que até então nós tivemos a exploração da cana-de-açúcar, do pau-brasil, depois da mineração, aí a expansão da agropecuária que a gente viu, e agora, né, nós estamos falando da expansão comercial. Dessa forma, o Brasil vai deixar de ser uma colônia, mesmo antes da proclamação da independência, né? Já começa isso com a abertura dos portos, né, a ser um novo centro econômico, a vida econômica, inclusive até mais importante do que Portugal. E passou a ser Reino de Portugal. Tá.
O segundo momento que nós temos é a Revolução Liberal do Porto, que foi muito mal recebida pelas elites econômicas aqui do Brasil. Por que é mal recebida aqui? Porque eles viam lá na Revolução do Porto, né, lá em Portugal, uma tentativa de fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia e ser governado através de um pacto colonial, ou seja, que a gente poderia comercializar unicamente com Portugal. A gente enviaria matéria-prima para Portugal a um preço muito inferior e comprava esses produtos de um preço muito mais caro, e isso, né, reduziria os lucros dos comerciantes brasileiros. Então, dessa forma, né, eles viam esse processo chamado de recolonização, ou seja, o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Então, dessa forma, vai surgir um movimento de independência do Brasil, o que considerou Pedro, filho de Dom João VI, né, o principal indivíduo para ocupar o trono da coroa, o trono brasileiro. Então, nós vamos deixar de ser colônia com o processo da independência, mas não deixamos de ser uma monarquia. Por que não deixamos de ser uma monarquia? Porque continuamos com o rei, né, assumindo esse poder. Aí o que vai acontecer? Durante esse processo, para efetivar o poder de Dom Pedro I, é preciso instalar uma assembleia. Então vai ter uma chamada, né, uma chamada nas regiões do Brasil. Vai haver uma montagem de uma assembleia, né, que são os deputados junto com os senadores. Naquela época não havia senadores, só deputados. Esses deputados, eles eram representantes de cada uma das províncias. As províncias formaram os estados hoje, e esses deputados, por sua vez, né, forma-se a Assembleia Constituinte. Qual que é a função dessa Assembleia Constituinte? Fazer a escrita da primeira Constituição do Brasil. Então, Dom Pedro precisava desse projeto constitucional, né, e que foi promulgada ou outorgada ou aprovada em 1824. Essa foi a primeira Constituição do Brasil. E ela vai conciliar os interesses da elite, daquele indivíduo que está no poder, né, com o autoritarismo do imperador. Não pense vocês que Dom Pedro era bonzinho, que não era bonzinho. Ele centralizava toda a administração, ele era autoritário, né? Então, o que essa lei, essa Constituição de 1824 determinava? Então, falava-se da necessidade da divisão dos poderes. Então, determinou a divisão dos poderes como nós temos hoje: o executivo, o legislativo e o judiciário, né? O judiciário era estabelecido na Constituição de 1824. Vai surgir os primeiros juízes. Eles são os guardiões, né, da lei, e que deveria fazê-la ser cumprida. E o poder moderador, né? Este último, ele era exclusivo do imperador, o que lhe garantia o direito de intervir nos demais poderes. Então, o que é esse poder moderador? Ele foi promulgado por ordem do imperador. Olha, nós temos a Constituinte, nós temos os deputados, mas quem decide sou eu. Então, esse fato de eu decidir sozinha foi implementada por esse poder. Então, mesmo que os deputados aprovassem alguma coisa, só poderia ser executado com a aprovação final do imperador. Então, ele detinha o poder absoluto sobre todos os outros três poderes, né, através do poder moderador. Além do poder moderador, ele garantiu o direito à propriedade das terras, escravos e demais bens adquiridos, né, pelas elites durante o período colonial. Então, nós vamos ter nesse período até a formação da Lei de Terras no Brasil. Então, determina qual o valor da propriedade e quem pode e quem não pode comprar essas terras. Qual é o objetivo? Não conceder terras a ex-escravos ou quem eles não consideravam da elite. Tanto é que após o processo de abolição da escravatura, esses escravos acabam não tendo direito nenhum, né, a ter acesso à terra. Então aqui ele garante essa propriedade de terra. Então a terra é minha, ela é particular, ela é privada. Então ela não pertence mais,
né, a coroa. O voto indireto é censitário. Então, os eleitores vão escolher os deputados, por exemplo, e os deputados, por sua vez, escolhem os representantes maiores. Isso é chamado de voto indireto, tá? Né? Vai formar, então, um colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral que, na verdade, faz as escolhas, né? Quem tem esse formato até hoje é os Estados Unidos. Lá eu não voto para presidente. Eu voto num colégio eleitoral, ou seja, nas pessoas que representam aquele partido. E aquelas pessoas que foram eleitas por si, né, vão votar para presidente. Então, quem tem o maior colégio eleitoral é o candidato que ganha as eleições lá nos Estados Unidos. Lá ainda é dessa forma. Mas é um voto censitário, quer dizer que vai contar aquilo que eu tenho. Então vai determinar, fulano vai poder votar se ele tiver um X de terra. Se ele ou propriedade de comércio ou qualquer coisa, ele tem que ter dinheiro. Se ele não tiver aquele X, aquela garantia, isso significa que ele não vai ter acesso a nenhum tipo de riqueza. Bom, o voto, né, dessa forma, né, ele vai exigir que o cidadão uma renda mínima, né, inclusive para se candidatar, não só para votar, mas como para candidatar. Então, ninguém vai poder candidatar só porque quer. Ele tem que ter uma quantidade de dinheiro. Então, essa Constituição de 1824 também ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, ou seja, ela existia, mas ninguém obedecia. Seria mais ou menos isso, né? Porque que naquela época produzia muita mandioca e fica dentro da terra, então tem uma apologia, né? Algo que liga a essa coisa. Todo mundo sabe que tem a mandioca, mas ninguém vê. É a mesma coisa da Constituição de 1824. As pessoas sabiam que ela existia, mas, no entanto, ela não era cumprida, né? A verdade é essa. Já que nós temos essa questão da centralização do poder e nós temos essa questão do aumento de impostos de tributação para manter a vida da família real aqui no Brasil, nós vamos ter momentos conturbados nessa fase, né, do primeiro reinado. Então nós vamos ter dois grandes movimentos, né? Inclusive um deles é separatista, que é a Revolução Pernambucana, né? Ela é separatista, e o segundo movimento é a Noite das Garrafadas. O primeiro, que é a Revolução Pernambucana, né, ela ocorre com insatisfação da população, né, com as péssimas condições de vida que existiam na época, e principalmente das elites locais, cujos interesses conflitavam com os da coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa restringiu, criou normas e fiscalização para aumentar a cobrança de impostos ou tributos e assim por diante. Esse processo reduzia o lucro dessas elites e, além do mais, não havia investimento, né, em Pernambuco, dificultando muito a vida das pessoas. Quem vai participar? Então, nós temos a elite local, fazendeiros, donos de comércio e etc., militares, juízes, comerciantes, artesãos, padres, até chamada de Revolução dos Padres, por participação de muitos padres. A Revolução Pernambucana, ela foi reprimida pela coroa portuguesa, né? Os líderes do movimento tiveram punições exemplares. Foram enforcadas, outros foram para porões, outros, né, foram fuzilados e por aí vai. A Noite das Garrafadas é o nome de um movimento que realmente lá na cidade portuária, né, de Santos e também no Rio de Janeiro, né, o que aconteceu? A quebra de vinhos, né, de garrafas de vinhos, por isso que é chamado de Noite das Garrafadas, né, e é resultado da insatisfação por parte da população em relação com o reinado de Dom Pedro, né, I. Para tentar contornar essa crise política, ele nomeou outras séries de ministros, mas ele não teve um resultado satisfatório. O resultado dessas noites das garrafadas, né, acaba que foi a renúncia do trono português, do trono aqui no Brasil. Ele volta para Portugal e deixa aqui, né, Dom Pedro II para governar o Brasil, inaugurando assim a segunda fase,
né? Ou seja, o segundo reinado. Gente, até a próxima!